Oi gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério criado por Deus para levar o ensino cristão até a sua igreja espalhada pela face da terra, até o povo de Deus. E nós estamos fazendo isso através das redes sociais e através da nossa presença pessoal, dos cursos que nós levamos gratuitamente em muitas igrejas. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Continue assistindo aqui o nosso canal. Vamos à pergunta de hoje? Pergunta do Ari Gustavo. Em 1 Pedro 4,6, a Bíblia fala que o Evangelho foi pregado aos mortos. Em qual sentido? E o julgamento dos crentes antes da morte de Cristo? E no verso 8, quando cita que o amor cobre uma multidão de pecados? Nós vamos ver esse versículo, mas antes, agradecer a pergunta, uma pergunta bem interessante. Lembrando que nós fizemos um vídeo há um tempo atrás aqui falando sobre essa ida de Jesus ao inferno, que algumas pessoas até questionam, mas Jesus foi no inferno mesmo, né? E a Bíblia diz que foi. Agora, vamos ver o que 1 Pedro 4, vamos ver do verso 6 a 8, que é o texto que você está citando aqui. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Então sua pergunta gira em torno disso aqui, Vamos tentar responder cada uma delas. Em que sentido que Jesus pregou o Evangelho para os mortos? É interessante, e há um outro texto da Bíblia que vai inclusive falar que esses espíritos para quem Jesus pregou eram espíritos em cadeia que existiam no tempo do dilúvio. A palavra que a Bíblia usa para falar dessa pregação de Jesus lá no inferno não é a palavra evangelissen, ou pregação de boas novas, a palavra kurissen, que seria uma palavra de uma proclamação. Agora, a Bíblia não deixa claro se houve ou não conversão dessas pessoas. Se pode ou não ter havido mudança de vida, dentro dessas pessoas que já estavam no inferno. Como eu vejo o inferno muito como uma questão bem definitiva, eu acho pouco provável que tenha havido conversões ou mudanças aí. Mas o que a Bíblia deixa claro é que Jesus realmente foi até lá e realmente proclamou o seu evangelho até dentre os mortos. Sua segunda pergunta vai falar a respeito da igreja, do julgamento, se acontecer antes do fim. E nós até falamos sobre isso também. Há um vídeo nosso falando por que a igreja não passaria pelo julgamento. Ou num daqueles nossos cursos de escatologia, nós mostramos isso aqui. Por que a igreja não passaria pelo julgamento? Porque o julgamento da igreja acontece na época do arrebatamento. Então, é no arrebatamento que é definido quem é igreja ali e quem não é. Então a igreja é julgada antes do juízo final. E no juízo final, a igreja só recebe uma sentença positiva, porque o julgamento, o critério, o filtro da igreja tinha sido passado lá no arrebatamento da igreja. Então no momento do juízo final, o povo de Deus, a igreja, vai estar com o corpo glorificado e não estará mais sujeita a julgamento. E finalmente, aí você vai falar sobre aquilo que está no versículo 8,
né, do amor cobrir multidão de pecados. Isso é a base da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, o amor ágape, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a ação da fé a partir do amor de Deus garante a salvação, independente dos pecados. Pois esse amor vai cobrir os pecados. O autor de Hebreus vai explicar sobre isso. Ele vai falar sobre o sacrifício do Antigo Testamento e vai mostrar que aqueles sacrifícios simplesmente colocavam uma cobertura sobre o pecado. Mas que o sacrifício de Jesus Cristo remiu totalmente o pecado, ou apagou. Então o amor de Deus, manifesto na cruz de Cristo, cobre multidão de pecados, ou cobre todos os pecados que foram cometidos desde a queda do homem, lá no Éden, até o último pecado que será cometido ainda nessa terra. Todos eles foram pagos na cruz de Cristo, numa manifestação do amor de Deus, do amor ágape de Deus. Chegamos ao fim de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho que aparece aí na sua tela para receber as notificações do nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos para que nosso ensino possa chegar a cada vez mais pessoas. Se você tem uma dúvida, como o Ari Gustavo teve, envie-nos a sua pergunta através dos comentários que aparecem aí no seu vídeo ou através do e-mail que aparece aí na sua tela e nós estaremos respondendo aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.